Aí, gurizadinha, beleza? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da evolução, vamos para a segunda parte. E hoje eu vou trazer um breve resumo sobre a evolução de acordo com a teoria da seleção natural do Charles Darwin. Tá? É claro que aqui eu vou passar, né, as ideias principais da teoria, bom? Por causa que se você vai ler o livro do Darwin é algo bem complexo, né, bem extenso. Mas aqui para o nono ano a gente pegar a base, as informações principais, né, sobre a teoria dele para comparar com a teoria do Lamarck, né, que nós vimos na aula anterior. Então também fiz um esquema aqui no PowerPoint. Então você olha aí com calma, acompanha aí os conceitos e as ideias deste grande cidadão aí que deixou o nome na história, aí, o senhor Charles Darwin. Então galera, vamos lá. Aqui está o senhor então, o senhor Charles Darwin, ainda tanto quanto jovem, né? Então Charles Darwin, de 1809 a 1882, é um naturalista inglês, né? Entenda aí naturalista, né? O cidadão que estuda aí a natureza. Bom, né, estudava biologia, geologia, tá bom? A química dos seres, desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base moderna hoje que se chama teoria sintética, né? Hoje existe aí uma teoria chamada teoria sintética da evolução que tem como base a seleção natural, que é a teoria do Charles Darwin, tá bom? A teoria sintética ela vai trazer junto a teoria da seleção natural a genética. Você veja aqui que o Darwin viveu até 1882 e o Mendel só vem em 1889, né, com os conceitos de gene, né, dos cruzamentos lá das ervilhas. Então o Charles Darwin não estava mais presente aí para poder também aproveitar esse conhecimento da genética, que é tratado então na teoria sintética. A teoria sintética é a união da ideia do conceito evolutivo do Charles Darwin unido, né, às descobertas do Mendel, que é a genética. Então, segundo o Darwin, os organismos mais bem adaptados, veja que eu coloquei em vermelho aqui essa palavra importante, a adaptação dos seres, né, ao meio tem maiores chances de sobrevivência do que os menos adaptados. Então é uma questão de se adaptar ao ambiente que se vive, deixando um número maior de descendentes. Então aquele ser que se deu melhor ali no meio, ele vai conseguir se alimentar melhor, vai conseguir se reproduzir mais, e ele vai então passar suas características aos seus descendentes, né, com maior chance, né, maior probabilidade do que os menos adaptados. Então os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados, escolhidos, né, para viver naquele ambiente, naquele momento. O Darwin iniciou sua jornada a bordo de um navio Beagle, né, que saiu da Inglaterra e percorreu os 4 cantos aí do mundo, né, ele foi aí como naturalista. Pelos 4 cantos do mundo ele coletou exemplares da flora e da fauna, onde o Darwin realmente, vamos dizer assim, abriu a mente para o conceito dele da teoria da seleção natural foi realmente no continente americano, né? Quando ele chegou no continente americano ele ficou bestificado com o que ele encontrava aqui, né? No Brasil, na região do Prata, né? Na Argentina, no Uruguai, ele encontrou vários exemplares, né, de fósseis, lembrando que fósseis são extremamente importantes no estudo da evolução. Então ele encontrou lá fósseis de mamíferos gigantes, né, e a grande diversidade de seres que existiam aqui. Então a pergunta é também na ilha de Galápagos, né, América Central, né, um conjunto de várias ilhas e uma, né, que vai diferindo da outra, e tanto na sua formação geológica quanto nos seres que ali vivem. Então a pergunta que Darwin se fazia era: se os animais e plantas tinham sido criados tal e qual se apresentam hoje, por que razão espécies distintas, mas notadamente semelhantes, como as de pássaros tintilhões,
foram colocados pelo Criador em ilhas próximas e não distribuídas homogeneamente pelo mundo. Vamos traduzir. O que o Darwin queria, se perguntava, por que razão as espécies, né, elas são diferentes, mas ele conseguia perceber que essas espécies diferentes, elas tinham, né, alguma semelhança entre elas, e que se essa semelhança veio sendo passada de geração para geração, certo? E aí as espécies elas iam se diferenciando aos poucos. E como eu disse, aqui na América ele encontrou espécies, né, tanto de plantas quanto animais, que ele não encontrava na Europa. Né? E ele se perguntava, tá, por que só tem aqui, se não tem lá na Europa, e se as condições climáticas, as condições físicas aqui da natureza são as mesmas, por que tem aqui, por que não tem lá? Então ele se perguntava isso aí. Vamos mudar aqui. Então, o Darwin sabia que o potencial de crescimento das populações é muito maior do que o potencial do meio ambiente em gerar recursos para manter e alimentar os indivíduos. Ou seja, o Darwin, já baseado nos estudos aí do Malthus, né, que foi um outro naturalista, ele já sabia que as espécies têm uma capacidade muito grande de se reproduzir, mas elas não se reproduziam infinitamente. Chega um momento que a reprodução ela encontra um equilíbrio, né? E ele sabia então que o planeta não tem condições de prover, de gerar alimento, né, e abrigo para uma infinidade de espécies. Veja bem a nossa, né? Quantos aí bilhões de habitantes nós já somos, né? Cada vez mais difícil aí ter alimento para todo mundo. E assim vai ser para todos os outros seres, para todos os animais, para todas as plantas e assim por diante. Então ele concluiu que haveria uma competição entre os mesmos, né? Os seres começavam a competir por alimento, sendo que aqueles que apresentam variações que favorecem a sua sobrevivência serão os que conseguirão deixar maior número de descendentes. É aquela questão dos mais aptos, aqueles que estão melhores adaptados ao ambiente vão se dar melhor. Então vai haver uma competição, por causa que o planeta não consegue sustentar de forma infinita a reprodução dos seres, e aí o planeta, né, o ambiente vai selecionando os mais aptos. A ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, ou seja, né, os mais adaptados ao ambiente, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. Então, a expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade do indivíduo sobreviver, mas também deixar descendentes naquele ambiente, né? Ele tem que sobreviver, mas como ele não vai viver para sempre, ele tem que deixar, né, passar a sua genética adiante. E lembrando que o Darwin não sabia de genética, né? Nem ele, nem o outro naturalista dessa época. Essa foto aqui que você está vendo é uma foto bem bacana, que eu gosto de mostrar, sobre a seleção natural. Então vejam, são dois indivíduos aqui de mariposas, a mariposa branca, a mariposa escura, e você vê aqui que a mariposa escura está bem mais adaptada ao ambiente, mas nem sempre foi assim. Isso aqui é uma foto pós-revolução industrial, quando as florestas, né, e o ambiente começou a se tornar mais escuro devido à poluição das indústrias. Antes da Revolução Industrial, essas florestas, essas árvores, esse ambiente ele era mais branco. Então existia muito mais dessa outra mariposa branca aqui que ela conseguia se camuflar. E existia menos desta mariposa. Com a Revolução Industrial o ambiente mudou, veja, o ambiente mudou. E então essa mariposa preta hoje existe em maior quantidade. Mas veja que em nenhum momento eu estou dizendo que uma borboleta começou a lutar com a outra, a brigar diretamente, falando aqui, né? Uma dá tapa na cara, uma dá voadeira na outra aqui. Não, foi uma seleção do ambiente, foi uma questão de se adaptar ao ambiente. Os pássaros agora têm dificuldade em enxergar essa mariposa aqui que está camuflada. Os pássaros enxergam mais essa aqui. Então os pássaros começam a se alimentar muito mais desta. E por isso que vai diminuindo a quantidade destas aqui. Beleza? Então, seleção natural
não é querer dizer especificamente que um ser vai lutar contra o outro. Claro que isso vai acontecer também. Mas nesse exemplo aqui é o ambiente, é de se adaptar ao ambiente. O ambiente era de uma maneira, né, que estava favorecendo a mariposa branca. O ambiente mudou. Quem se adaptou agora foi a mariposa escura. Então é a adaptação às mudanças do ambiente. Aí essa aqui vai conseguir se alimentar mais, né? Vai sobrar mais indivíduos aqui que vão se reproduzir mais e vão deixar mais descendentes. Então aqui, ó, já o velho Darwin, né? Acho muito massa a foto aqui, cara. Então Darwin, assim como outros naturalistas, tinha convicção do ancestral comum e as mudanças ocorridas nestes seres através dos tempos. Então todos esses naturalistas, né, Darwin não era o único, é claro, né? Tinha o Sr. Wallace, por exemplo, entre outros, né? O livro do Darwin, né, tá cheio lá, né, cara, de contribuição, né? As pessoas que estudavam, né? O Darwin ficou lá 5 anos trabalhando nesse livro, cara, tá? Coletando dados, fazendo experimentos, tá? Eu estava lendo a parte ali dos experimentos que ele fez com as sementes, de quanto tempo as sementes sobreviviam, né? Em água salgada, né? De como que elas se transportaram de um lugar para outro. Então ele fazia as experiências para ver se ia germinar depois de determinado tempo ou não, dependendo do tipo de semente, dentro dos frutos ou fora dos frutos. Tá? Ele simplesmente não fez só a teoria, ele fazia as teorias e tentava, através do experimento e da observação, né, comprovar a teoria. É isso que é ciência, né? Você tem uma hipótese, uma ideia, uma teoria, e você tem que, através do experimento, da prática, tentar, né, ver se essa teoria, essa ideia está correta ou não. E outro detalhe, a teoria não estava correta. Nossa, isso é uma desgraça. Não, não é. Um resultado negativo também é um resultado, né? Você faz o teste para saber se aquilo era verdadeiro ou falso, entendeu? Mas a resposta negativa também é uma resposta. Isso é importante, gurizada. Então a questão do ancestral comum, né? Vai ter o ancestral comum de determinadas espécies, das quais, através do tempo, muito tempo, não é do dia para a noite isso, gente, através das eras geológicas aí, né? Eras e eras. Lembrando que a vida já tem aqui mais de 3,5 bilhões de anos, então é tempo pra caramba, né? E esses seres, a partir de através de mudanças, transformações, vão dando origem a novas espécies. Em 1860, ainda não se sabia sobre genes, como eu comentei, se sabia sobre hereditariedade, né? Eles sabiam que, né, os pais passavam suas características aos filhos. O que eles não sabiam era como que isso era passado, né? Se era através do sangue, através de uma outra estrutura. Tá? Eles não sabiam explicar como que isso acontecia, mas já sabia da hereditariedade. Isso é lógico. Então Darwin se referia ao fato, né, da hereditariedade dos pais passando, né? Quando eu falo pais, não estou dizendo só ser humano, né? Uma planta, por exemplo, né? A planta que vai dar origem a outra lá. Usava a expressão então de hereditariedade com modificação, né? O que é isso hoje, gente? Mutação, transformação genética, né? Que a gente chama o conceito hoje de mutação, né? Um ser tem uma característica, ele passa, né, uma característica mutante para aquele ser vai se desenvolver diferente, e aí vai vir a questão de se adaptar ou não ao ambiente, tá bom? Bom, vamos seguir aqui então, galera. Tem várias etapas, né, que o Darwin estudou no livro dele, né? A questão estudar a geologia, né, que era muito difícil de encontrar, né, os fósseis numa sequência, às vezes tinham falhas, elos perdidos. Então a dificuldade da sucessão geológica, né, das rochas, das camadas que se formaram, né?
Então, mas essa parte aqui eu acho interessante, que é a chamada especiação alopátrica. Nossa, professor, vamos por partes, gurizadinho, você se acalme. Especiação é a formação de novas espécies, né? Quando uma espécie nova se forma a partir de outra, através de transformações genéticas. Se forma uma nova espécie. Nós nos formamos assim, né? Através de mutações genéticas, de transformações que um indivíduo passa ao outro, né? Eu tenho uma mutação aqui dentro, da qual eu não estou manifestando, mas ela está dentro de mim. Ao passar aos descendentes, essa manifestação, né, essa mutação pode se manifestar. E aí vai ver se o ser vai se adaptar ou não. Então, especiação é a formação de novas espécies. Tá? Alopátrica quer dizer separados, né? Separados, né? Pátrico, né? Pátria, né? E alô, tá lá longe, né? Tá bom? Então, é a questão do isolamento geográfico, cara. Vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Aqui nós temos uma população de insetos, ou pode ser de insetos, pode ser de qualquer animal, pode ser de qualquer planta, tá bom? Não importa qual ser que é. Eu peguei uns besourinhos aqui que estava mais fácil de fazer. Então, nós temos aqui uma única comunidade, né, uma única população aqui de besouros, vivendo felizes e contentes, besourando por aí. Aqui vai acontecer então um isolamento geográfico, uma barreira. Eles foram separados por algum evento, essa população foi separada, algum evento geográfico. Seja um rio que se formou, gente, lembra, não é do dia para noite, tá? Não é do dia para noite. Ah, só choveu o dia inteiro lá. Não, não é isso, gente. Tá? Isso é através de eras, através de muito, muito tempo. Mas esse ambiente aqui se separou desse. Tá? Então esses seres foram isolados, tá bom? Geograficamente. Então isso é o isolamento geográfico. O que pode acontecer também é que esse ambiente fica diferente desse. Imagina, esse ambiente aqui se tornou um ambiente que era mais úmido, tinha um alimento tal, né, ou tinha menos predadores, o clima era assim assado, esse aqui era um ambiente mais seco, né, os predadores eram outros, os alimentos eram outros, os ambientes se tornaram diferentes. Ok? Com o passar do tempo, vai ocorrer então uma seleção natural nesses ambientes. Tá? Vai ocorrer uma seleção natural. Deste lado vão ficar adaptados um tipo de besouro, né? Um grupo de besouros, um grupo de indivíduos com uma característica, e aqui outro grupo de besouros com outras características. Então eles vão se tornar espécies diferentes, porque aqui vai ter uma seleção natural e aqui vai ter outra seleção natural. Então vão ser extintos vários indivíduos, aqui vão sobrar só os adaptados a este ambiente, e aqui vão sobrar outros indivíduos. Antes eles estavam lá tudo misturadinhos lá, né? Tem uma característica assim, tem uma característica assada, mas eles estavam cruzando um com o outro, se reproduzindo um com o outro nesse primeiro aqui. Então eles estavam cruzando informações, eles estavam sempre cruzando informações. Chegou o momento que eles se separaram e os ambientes se tornaram tão diferentes um do outro, que aqui determinada característica prevaleceu e nesse aqui foi outra característica que prevaleceu. E aí a característica daqui com a característica da colar não se cruzaram mais. E eles acabaram então se tornando espécies diferentes, né? Teve um isolamento reprodutivo aqui, teve o geográfico, seleção natural selecionou eles e eles não cruzaram mais um com os outros, não se reproduziram mais entre eles, não teve mais aquela troca de informação. Tá? Diminuiu a variabilidade genética ali até se tornarem espécies diferentes. Um exemplo que temos aqui, né, são aqui das corujas, né, aqui ó, é México, né, e aqui é o oeste, né, dos Estados Unidos aqui, tá?
Então aqui nós temos um tipo de coruja que vive aqui, e aqui nós temos outro tipo de coruja, né? Essa coruja aqui de cima, né, vive aqui, nos Estados Unidos, e essa aqui vive mais nessa região aqui, finalzinho dos Estados Unidos aí, e México, tá? E aqui, né, uma grande distância, então elas têm uma barreira geográfica. Elas se separaram, elas foram separadas ao longo dos tempos, e uma se adaptou melhor a este ambiente, que se tornou este animal, um outro grupo se adaptou melhor nesse ambiente, que virou este animal. Tá? Então não ocorre, eu botei aqui o chamado fluxo gênico. O que é fluxo? Movimento, correto? Movimento. O que é gênico? É gene. Se aqui tivesse, né, uma ligação em que esses seres pudessem continuar se encontrando, ou como a gente estava vendo nesse outro aqui, em que esses seres aqui estavam se encontrando aqui. Então aqui tinha um fluxo gênico, né? Um grupo de animais se encontrava com o outro. Tá? O isolamento geográfico, então, ele impede o fluxo gênico. Então o que é fluxo gênico? Tá? É a capacidade que os seres têm, né, de se encontrar e trocar informação genética, se reproduzirem. Lógico, né, se forem aparentados, forem próximos, né? Tu não vai querer cruzar ali uma coruja com uma lagartixa, né, filho? Então você não exagera também, tá? Você vai com calma, tá bom? Então, o isolamento geográfico, ele impede, ele não deixa ocorrer esse fluxo gênico. Tá? Então, o isolamento geográfico é um aí dos fatores bem importantes para especiação, para a formação de novas espécies. Mais um conceito aqui, o chamado gradualismo e equilíbrio pontuado. Há autores, né, a minoria, a menor parte, que diz que a evolução ela ocorre de repente, pum, dá saltos. O ser era assim, de repente, pá, ele mudou, né, do nada assim, do nada não, mas ele mudou muito rapidamente, né, do ser que não tinha asas, de repente o ser já estava voando enlouquecido aí. Tá? Muda de forma muito rápida, tá? Abrupta. Sabe o que é abrupto, né? De supetão, de sola. Já o Charles Darwin e outros, né, eles defendem a evolução lenta e gradual, né? Aos poucos, os seres vão se transformando, né, gradualmente. E isso o Darwin observava aí pelo estudo da geologia, pelo estudo das rochas, né? Da mesma forma que o ambiente foi se transformando aos poucos de forma gradual, as espécies também foram se transformando junto com o ambiente de forma lenta e gradual. Ok? Então o que vale é esse aqui. Se eu te perguntar, né, de acordo com a maioria dos naturalistas, né, dos evolucionistas, ou do próprio Charles Darwin, como ocorreu a evolução dos seres? De forma gradual, acompanhando as sucessões geológicas, né, de forma lenta e gradual, passo a passo. Essa que é a mais correta hoje. Lembrando que nem toda verdade é eterna, né? As verdades mudam. Hoje a verdade pode ser aqui, amanhã uma nova descoberta, né? Isso é outro detalhe também. Então, ideias centrais aí do darwinismo. No darwinismo. Ancestrais comuns. Então, tem um ancestral comum que vai sofrendo o quê? Mutações, né? E vão dando origem a novos seres, né? A especiação, a novos seres. O ambiente seleciona os mais aptos, vimos lá, né? A adaptação ao ambiente. O ambiente muda, mudando também os fatores de seleção. Lembra que eu mostrei lá a fotinha das mariposas? O ambiente estava de um jeito, estava selecionando a mariposa branca. O ambiente mudou, selecionou a mariposa escura. A variabilidade e o crescimento populacional são atributos naturais das espécies, ou seja, os seres conseguem ter variação, né? Eles conseguem
se modificar, apesar que o Darwin não conseguia explicar como, muito, né? Sabia que era através da hereditariedade, ia passando, não sabia através do que. E o detalhe lá é que os seres têm a capacidade de se reproduzir infinitamente ali, né? A maioria das espécies, tá? Mas a natureza, através da seleção natural, bota um equilíbrio, né? Porque o planeta não tem a capacidade aí, né? Tá? Então a seleção ambiental tende a manter as populações numéricas constantes, né? No momento que desceu muito, está diminuindo as espécies vão começar a se reproduzir mais. Está muito grande, vai começar a faltar alimento, vai começar a ter mais competição. Tem menos indivíduos, menos competição. Tem mais indivíduos, mais competição. A nossa vida é assim, não é? Não é verdade? Bom, galera, tem mais um detalhezinho aqui. Nós também temos outra questão aí da especiação, né, da formação de espécies, a questão da seleção artificial, né, que nós aqui, humanos, nós temos, né, a capacidade aí de domesticar, né, os animais, fazer o cruzamento entre aqueles animais que julgamos ser os melhores para determinada tarefa, né? Cruzou um animal tal com um animal tal lá nos equinos, né? Vai cruzar lá, o jumento não era um bicho muito legal para o trabalho, o cavalo, né, era forte, mas era muito grande, né? Vamos cruzar um com o outro lá, deu o burro e a mula, né? O jumento é meio brabo, empaca, a mula era boa para o trabalho, então foi uma seleção. Da mesma forma os cães, eu preciso de um cão aqui para o pastoreiro, eu preciso de um cão para ser um cão de guarda, eu preciso de um cão que é para correr, né? Os cavalos, a mesma coisa, eu quero um cavalo que seja forte para trabalhar com carga, né? Eu quero um cavalo que seja rápido, que é para corrida. Nas plantas, eu quero que essa planta ela seja de frutos maiores, eu quero que essa planta dê frutos menores, mas de maior quantidade, e aí vai cruzando e selecionando. Hoje, eu digo até que a seleção artificial que nós causamos aí, ela né, gera muito mais especiação, muito mais espécies que a própria seleção natural. Certo, galerinha? Então aqui é para você ter as ideias centrais, né, do Darwin. Ancestral comum, certo? O ancestral comum. Estes seres, né, esses ancestrais, seres primordiais, foram sofrendo transformações, que o Darwin não sabe, né, ninguém sabia, que não sabia de genética, que ele chamava então de hereditariedade modificada, né, que os seres ancestrais passavam então características modificadas. Estes novos seres que surgiam com essas características modificadas, se essa característica fosse uma característica favorável naquele momento, naquele ambiente, ele ia se adaptar, ia conseguir se reproduzir e passar adiante essa característica, tá? Que é o negócio então da adaptação ao ambiente, a seleção natural, certo? A questão de isolamento geográfico ali você pega bem também, que é outra forma de ter a especiação, né? Vai com a população ali, né? Vivendo junto, trocando, tendo fluxo gênico, né? Passagem de informação genética de um para o outro, de repente separa uma barreira, aí esse ambiente fica de um jeito, aí esses seres, alguns se adaptam ali, outros são seres terminados. Aqui vão ficar outros seres diferentes que vai, no final das contas, se transformando em espécies diferentes e que vão perder a capacidade de um cruzar com o outro, especiação, formação de novas espécies, certo? E os que não vão se adaptando vão sendo exterminados. E só para a gente fechar aqui, quando você ouve que determinada espécie, determinado ser é raro, a raridade é só o presságio do extermínio. A raridade é o presságio, é o anúncio, é a anunciação aí do extermínio. Quando uma espécie, quando um ser é raro, né,
quando eu digo não só um ser, mas uma espécie toda, ela está se tornando rara, já é um aviso de que logo ela será extinta. Valeu, gurizada. Fiquem todos bem. Dá um joinha lá e valeu.